Basta só nós meditar na nossa vida, porque hoje nós estamos vivos, é porque Deus deu um fogo de vida para cada um de nós. Vamos estar orando, vamos estar clamando ao Senhor Jesus para que Ele venha falar com a sua igreja. Deus poderoso, Deus santo, Deus amado, Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Senhor, clamando, estamos aqui, meu Pai, clamando pelo milagre. Oh Deus, fala conosco, Senhor, meu Deus, meu Pai, que a Tua palavra que é viva, que a Tua palavra, Senhor, que é eficaz, meu Pai, vai operando, Senhor, vai operando, meu Deus, milagre. Oh Jesus poderoso, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, queima-se as obras malignas, queima as obras de inveja, Senhor. Oh Deus amado, que o Senhor vem curando, que o Senhor vem libertando, Senhor. Meu Deus, meu Pai, joga por terra essa enfermidade, joga por terra os males, Senhor. Espírito maligno, sai dos nossos caminhos, sai da nossa saúde, em nome de Jesus, ó Pai. Vem, Senhor, nos abra o nosso ouvido para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Romanos capítulo de número 8, no versículo de número 13. Romanos capítulo 8, versículo de número 13. Deus tem muito a falar ao nosso coração, a falar à sua igreja, ao seu povo que clama, ao seu povo que adora a Ele em espírito e em verdade. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. A Bíblia diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque se viverem segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão para novamente seguires, mas recebestes um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E se os filhos, então, herdeiros, e herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presentes não são dignos de ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa que a criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Deus, Tua palavra bonita, Tua palavra, Senhor, foi manifestada no meio do Teu povo. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus vem nos mostrando aonde aquele que vive na prática da carne, aquele que vive satisfazendo a vontade de sua carne, ele está caminhando para a morte eterna. A Bíblia vem nos mostrando, relata, que na nova velha criatura, a qual nós não conhecia a palavra do Senhor, a qual nós às vezes conhecia, mas não obedecia, vai nos dizer que nós estamos vivendo em servidão, nós estamos vivendo em escravidão, aonde a nossa própria carne escravizava nós
no nosso próprio ser. E a Bíblia vai nos mostrar que quando o homem é escravo da carne, é escravo do seu desejo, ele não tem o Espírito Santo. Porque a Bíblia vai nos relatar no livro de Judas que aquele que vive segundo a carne, que vive na sensualidade, que vive nos seus próprios desejos da carne, a Bíblia diz que não tem o Espírito de Deus. A Bíblia vai nos mostrar que para nós ter o Espírito de Deus, nós temos que crer em Jesus Cristo e para receber o Espírito de Deus na nossa vida. A Bíblia nos mostra no livro de João que aqueles que amam, que foi nascido da vontade do homem, da vontade do varão, segundo a carne, não são filhos de Deus. Mas a Bíblia diz: aquele que foi gerado pelo Espírito Santo, nascido de novo, nascimento pelo Espírito Santo, esses se tornarão filhos de Deus. A Bíblia vai nos mostrar que quando nós pecamos, quando o ser humano pecou, quando o ser humano deixou de ser a semelhança de Deus, deixou de ser a imagem e semelhança de Deus por causa do pecado, por causa da iniquidade, a Bíblia nos mostra que nós estávamos afastados, da glória de Deus. Então Deus veio para o ser humano, olha para o ser humano e vê que o ser humano não estava praticando o seu fundamento, e não estava praticando a sua vontade. A Bíblia diz que o ser humano ficou sujeito à vaidade. A Bíblia diz que o ser humano, que o homem, que a mulher ficou sujeito à vaidade desse mundo, aonde hoje uma mulher para querer ser bonita, ela tem que usar pintura, que tem que usar maquiagem, que tem que usar as coisas do mundo para se tornar bela. Mas a Bíblia vai nos dizer que eles estão sujeitos à vaidade desse mundo. Então a Bíblia vai nos dizer que para o homem, para a mulher ser perfeito, não precisa da sua do mundo para trazer para o seu corpo. Porque a Bíblia diz que para o homem ser perfeito, ele precisa do Espírito Santo. A Bíblia diz que vai subir aqueles que for santo. E para nós ser santo, nós temos que ter o Espírito Santo na nossa vida. Que a Bíblia diz que nós somos que nós somos. A Bíblia diz que aquele que recebeu o Espírito Santo, eles são herdeiros. Eles são herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós podemos ver que o reino de Deus, nós não tínhamos direito. Nós não tínhamos direito de entrar no céu mais, porque o pecado, porque a iniquidade tomou conta do ser humano. Então nós perdemos o direito de morar no céu. Nós perdemos o direito de entrar pelos portões celestiais. Mas a Bíblia diz que veio um homem cujo nome dele se chamava Jesus. Quanto mais ele crescia em sabedoria, mais ele crescia em entendimento e conhecimento. Quanto mais ele orava, mais milagres ele fazia. A Bíblia chega a dizer que muitos milagres, muitas maravilhas não foram escritas nessa palavra, porque não caberia ele escrever os milagres de Jesus, e não caberia nos livros deste mundo. Mas a Bíblia diz que todos os milagres que Jesus fez, ele fez porque ele teve compaixão, porque ele teve misericórdia do seu povo, e o povo tem fé. Jesus ele só não fez mais milagre por causa da incredulidade do ser humano, por causa da incredulidade do povo que não creu nele como Cristo, como Messias. Então a Bíblia vai nos mostrar que aquele que vive segundo a carne, e seu corpo está morto. A Bíblia chega a dizer que aquele que viver segundo a carne representa o nosso corpo, a carne representa o
nossos desejos, a Bíblia diz: morrereis. Se nós viver na prática do pecado, se nós fazer aquilo que a nossa carne deseja, nós vamos morrer. Quantos têm descido a sepultura sem a salvação, sem receber a única oportunidade de ser salvo por Jesus Cristo? A morte, ela chega a criança recém-nascida até o mais idoso. A Bíblia diz que Deus deu um limite para o ser humano. Cada um de nós aqui nessa terra tem um limite. Uns velhos mais, outros velhos menos. Mas Deus deu um limite para o ser humano. Uns velhos 1 ano, uns velhos 50 anos, 100 anos, 30 anos. Ele atingiu o limite que Deus deu a ele. Por isso que a Bíblia nos mostra: enquanto viver segundo a carne, fazer não a sua vontade, a vontade do homem, mas a vontade de Deus. O ser humano está sujeito à vaidade desse mundo. O ser humano, o homem, precisa perceber que se ele viver na prática do pecado, se ele viver na prática da carne, ele vai perder o seu direito de entrar no céu. Porque Deus, Jesus, Ele morreu naquela cruz para que eu e você tenha o direito de entrar no céu. Nós não tínhamos direito se não fosse Cristo Jesus. Nós não tínhamos direito de entrar no céu se não fosse Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse vencido naquela cruz, se Jesus Cristo não tivesse vencido nesse mundo, eu e você ia morrer em vão. Eu e você ia morrer sem a salvação. Eu e você ia morrer sem ver a glória de Deus. Quando Lázaro morreu, ele viu a glória de Deus. Ele foi para o seio de Abraão, para o paraíso. E o rico, que vivia uma vida reclamada nesse mundo, às vezes nas festas, às vezes na prática da carne, no pecado, ele morreu, foi sepultado. E a Bíblia chega a dizer que lá no lugar era tão quente que o rico pediu para que Lázaro, para que molhasse aí a língua com água. O rico nos viu que ele perdeu a sua oportunidade, que perdeu o seu direito de entrar no céu. Mas Lázaro, ele ganhou o seu direito. Ele ganhou o seu direito de entrar nos portões celestiais. Quantos ganhou o direito de entrar lá no céu? Mas quantos perdeu o direito por causa do pecado? Não preocupou com a sua salvação, não preocupou com a sua alma. A Bíblia diz: louco, essa noite pedirão um pau. Para quem tem preparado? Jesus está dizendo: quando eu te chamar, para onde vai a tua alma? Será que Jesus vai dizer para nós: vem benditos do Pai? Ou será que Jesus vai dizer: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu não vos conheço? Porque preferiu o pecado, preferiu a iniquidade, do que receber o Espírito Santo. Igreja, Deus não dá o Espírito Santo de qualquer maneira para nós. A Bíblia diz que aquele que quer o Espírito Santo, que
pede, que busca. Mas a Bíblia também diz que Deus lhe dá o Espírito Santo àqueles que obedecem a sua palavra. A Bíblia vem nos mostrando que a cada dia a iniquidade viria crescendo na terra. A terra ficou sujeita ao pecado. E a cada dia que se passa, o diabo trabalhando. O diabo anda para lá e para cá. A Bíblia diz: enquanto os homens dormiam, o diabo semeava o joio no meio do trigo. Sabe que essa palavra nos mostra? Enquanto o povo está dormindo, o diabo está trabalhando para matar, o diabo está trabalhando para colocar nós nas drogas, o diabo está trabalhando para colocar nós na sensualidade. Enquanto nós estamos dormindo, o diabo está planejando mal sobre a nossa vida. Enquanto o povo está dormindo, o diabo está planejando algo para nos destruir, algo para nos tirar da presença do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: viver em oração, viver em constante oração. Amém. Vale a pena orar. Ah, mas eu levanto 7 horas, 6 horas da manhã. Não custa nada tirar, acordar meia hora mais cedo. Tenho certeza que essas meia hora não vai ser em vão. Porque Jesus, enquanto nós estamos orando, Jesus está operando milagre. Enquanto nós estamos orando, Jesus está curando. Enquanto nós estamos orando, Jesus está nos dando força. E o diabo está sendo repreendido no nome de Jesus. Quando nós dormimos, mais na presença do Senhor. Por isso nós temos que viver em oração, vigilância. Porque o diabo, ele não é que nem nós. O diabo é um nó. O diabo é 24 horas acordado, planejando mal, planejando as coisas ruins da nossa vida. Mas nós também temos um Deus poderoso, que é 24 horas, atentos para ouvir a nossa oração, para dar livramento, para guardar o seu povo, para guardar a sua igreja que clama. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. O diabo coloca enfermidade, o diabo provoca acidente, o diabo coloca as pessoas nas drogas, na depressão. Mas nós clamar o nome daquele que salva, o nome daquele que liberta, que é Jesus Cristo, não há enfermidade, não há depressão, não há coisa maligna que não possa ser repreendida pelo nome de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo nos últimos dias, nos últimos tempos. A Bíblia vai nos dizer que Abraão, ele se alegrou ao dia do Senhor. Pela fé, Abraão não viu ainda o dia do Senhor, mas se alegrou no dia do Senhor pela fé, porque ele sabia que viria um Salvador. Ele sabia que viria um Salvador que nos resgataria, que nos comprava deste mundo. Nós estávamos condenados, nós estávamos sujeitos a este mundo, nós estávamos sendo escravos de Satanás, mas Jesus comprou a minha alma, Jesus comprou a sua alma, que crê no nome daquele que pode nos salvar. A Bíblia nos mostra, porque eu considero que o sofrimento deste tempo presente não são dignos de ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Igreja, a Bíblia diz que o sofrimento, que as dores, que a tribulação, que a aflição que nós passamos, nós não podemos comparar com aquilo que há de vir sobre nós, que é a glória de Deus, que é o nosso corpo ser glorificado, que é o nosso corpo ser restaurado, é um corpo espiritual. Nós estamos vivendo um corpo terreno, mas esse corpo terreno vai ser destruído, vai ser transformado em um corpo
eternamente com Cristo, eternamente com o Senhor. Jesus ele está voltando, igreja. É tempo de nós arrepender dos pecados, é tempo de nós buscar a presença do Senhor. Mas, porque enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos clamando, nós estamos de pé. Porque a Bíblia diz que naquele dia só ficarão de pé aqueles que vivem em oração. Quando Paulo estava na prisão, a igreja estava em oração à sua vida. Nós podemos ver que quanto mais o Evangelho, quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais crescia o Evangelho, mais crescia a palavra do Senhor. Igreja, a igreja do Senhor não depende do poder político, a igreja do Senhor não depende do poder financeiro, a igreja do Senhor não precisa ficar preocupado se o governo vai perseguir a igreja. A igreja não precisa ficar preocupado, sabe por quê? Quanto mais o governo, quanto mais a perseguição da igreja, mais a igreja vai crescer, porque a Bíblia diz que a minha igreja, que a igreja do Senhor, que está em oração, que está firmada na rocha de Cristo, quanto mais vir perseguição, quanto mais vir, mais a igreja vai crescer, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então nós podemos ver que a igreja tem autoridade nessa terra. Deus ele diz: o que for ligado aqui na terra e no céu não será desligado. Sabe por quê? Jesus deu autoridade para a igreja. Jesus deu autoridade para o seu povo repreender Satanás. Jesus ele deu autoridade para a sua igreja curar os enfermos, operar sinais e maravilhas para aqueles que creem. A Bíblia diz que em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas, curarão os enfermos. Então nós podemos ver que a igreja que vive na presença do Senhor recebe a presença do Espírito Santo. Quando Jesus vir buscar o seu povo, aquele que estiver selado, aquele que estiver selado com o Espírito Santo, vai ter direito da vida eterna, vai ter direito de entrar no céu, vai ser dele e cordeiro de Cristo. Jesus nos deu essa oportunidade. Ele disse: eu vou para o Pai preparar-vos lugar. E na minha casa, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Sabia que a cada um de nós que servimos a Deus, nós temos uma morada lá no céu. O nosso lugar está reservado lá no céu, para aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida. Igreja, aquele que tiver o nome escrito no livro da vida, o seu lugar está reservado. Aqui, aqueles que têm apartamento, prédios, casa, aquele que tem sua própria casa, vai ser destruído. A Bíblia diz que o fogo vai consumir tudo, não vai sobrar pedra sobre pedra. Então não vale a pena nós nos preocupar com esse mundo, não vale a pena nós buscar riqueza, não vale a pena nós buscar uma vida sossegada nesse mundo, porque Jesus disse que eu não vim trazer paz nesse mundo, mas a espada. E a Bíblia diz que quando Jesus ele veio trazer juízo, ele veio fazer que os cegos que estavam cegos enxergar, e aqueles os que estavam vendo ficar cego. Sabe o que é isso? Aqueles que estavam cegos espiritualmente iriam enxergar a luz do Evangelho, mas aqueles que rejeitou o Evangelho seriam cegos,
iria estar com a sua vida cega a este mundo, aonde Deus desse cego, deste mundo, desse cego que é o diabo, e iria cegar o entendimento dos que não creem, para que a luz do Evangelho venha refletir na sua vida. Igreja de Jesus veio dar vida sobre nós, enxergar o sobrenatural, enxergar o céu. Nós não podemos olhar para a terra, nós não podemos enxergar somente essa terra, nós temos que olhar e enxergar o céu, que é mais maravilhoso que essa terra. Será que nós estamos caminhando para o céu? Ou será que nós estamos caminhando para o abismo? Tem dois caminhos. O caminho largo, que vai nos levar à perdição, e o caminho apertado, que vai nos levar à vida eterna. Qual o caminho que nós estamos caminhando? O caminho de Jesus Cristo, que tem que negar a si mesmo, quem tem que largar o pecado, tem que largar a iniquidade, tem que abandonar as coisas desse mundo e viver para Cristo, ou o caminho largo, que pode todas as coisas, porque o caminho largo é este mundo. O mundo representa o caminho largo, o mundo representa o caminho da perdição, que vai nos levar para o inferno. Mas Cristo Jesus é a porta da salvação, é a última porta. Essa porta está aberta, mas ela vai fechar, e não vai adiantar mais. Quando Jesus Cristo fechar a porta, não vai adiantar nós bater nessa porta mais, não vai adiantar aqueles que não creu bater na porta, porque Jesus, quando vir a porta, vai ser fechada. E Jesus vai dizer: não adianta mais. Não adianta, porque enquanto tinha vida, gastou tempo, gastou a sua vida no caminho largo. Não vale a pena nós passar por sofrimento, nós passar por aflição e servir a Deus com fidelidade. Porque nós vamos entrar nessa porta que está aberta para todos que creem e se arrependerem, porque Jesus está voltando. Não é tempo mais para nós ficar. Os sinais estão acontecendo, as coisas, o mundo está acontecendo. Alerta, Deus está alertando ao povo, mas o povo não está dando crédito a esse alerta, que Deus está alertando essa nação, está alertando toda as nações. Os céus e a terra serão abalados, o poder do céu e da terra serão abalados, coisas fantômicas virão sobre este mundo, guerras, terremotos, destruição da natureza, as coisas, o pecado multiplicando, o homem matando o seu semelhante, pai contra filho, filho contra pai. Os sinais estão acontecendo e muitos estão dormindo, muitos estão dormindo, mas basta nós caminhar no caminho da luz, que é a palavra do Senhor. Porque na igreja, a igreja, aqui é o lugar que nós vamos estar em comunhão um com os outros, um fortalecendo o outro. Nós não podemos deixar de vir na igreja, porque Jesus diz: não deixai a vossa congregação, quando se aproxima aquele dia. O dia do Senhor está próximo. Eu posso ter a certeza que Jesus já está voltando, está próximo para buscar a sua igreja.